Esta semana a Torá descreve sobre o Mabul, o dilúvio, que aconteceu no ano 1656 da criação. E as pessoas, os homens, deveriam aprender a lição, a mensagem de se comportarem e de acreditarem em Deus e de fazerem o correto. Só que logo depois, passaram-se poucos anos, e os homens novamente voltaram a pecar e a se rebelar contra Deus. E a tal ponto que no final dessa semana a Torá descreve que somente 340 anos após o dilúvio teve a história da Torre de Babel, do Migdal Bavel. E a questão é que as pessoas começaram a se rebelar e queriam ir contra Deus, e queriam guerrear contra Deus. Como? Eles acabaram de ver, os homens viviam séculos naquela época ainda. Como que eles ousaram em não aprender a lição, a mensagem do dilúvio, e agora novamente eles vão contra Deus? E Deus ficou muito chateado, e eles estavam sendo mal agradecidos de serem os únicos sobreviventes ou descendentes dos sobreviventes do dilúvio. Então, uma das explicações é que 340 em hebraico dá Shin Mem. Shin Mem significa Shem. E mérito de quem? Que eles sobreviveram até então. No mérito de quem? No mérito de Shem, Sem, o filho de Noah, que foi um dos 3 que sobreviveram. Ele era o tzadik da geração, e ele acabou protegendo toda a sua geração, e por isso que Deus postergou até aquele momento para não destruir, para não castigar aquela geração que estava construindo a Torre de Babel. Então, tem várias explicações interessantes. Uma das coisas que incentivou que eles construíssem a torre é que eles fizeram um cálculo, eles imaginavam que a cada 1656 anos haveria novamente um Mabul, um dilúvio. Então eles falaram, vamos construir uma torre muito alta, que vai tocar no céu, e dessa forma, por um lado, a gente vai se proteger lá dentro, e vamos guerrear contra Deus. Construindo essa torre, a gente vai guerrear contra Deus. Porque a base da idolatria e a base do erro deles é que eles acreditavam em Deus, que Deus é o Criador, só que Deus criou os astros, criou os zodíacos, e os astros que governam o mundo. São os astros que dominam o mundo, e Deus não tem a ver com o material, não tem a ver com o nosso dia a dia. Deus não consegue mudar uma formiga, não consegue criar nada. Qual é a prova? A prova deles era que Abraham Avinu já era vivo, e naquele momento ele tinha 48 anos, e Abraham não tinha filho, ele só foi ter filho com 100 anos. Então eles falaram, se Abraham, ele é o tzadik, ele é justo, acredita em Deus, faz tudo o que ele faz, e ele não pode ter um filho, Deus não consegue simplesmente fazer dele um filho, então a gente não acredita em nada, a gente não acredita em Deus. Então eles construíram essa torre enorme, que talvez seria até mais alta da torre mais alta do mundo hoje, a Tokyo Skytree, que tem 634 metros de altura, mas aquela torre provavelmente era mais alta. Da forma que está descrito, que eles planejaram, eles foram até um lugar, procurando um vale enorme, bem amplo, para conseguir fazer uma torre bem alta, e eles chegaram num vale em Shinar, dentro da Babilônia, dentro de Babel. Na verdade, esse vale, esse lugar totalmente aberto não existia, e Deus criou esse espaço para que eles pudessem construir essa torre. Porque no local, na direção que o homem está querendo ir, para o bem ou para o mal, ele é levado. Se é para fazer coisas boas, ele é ajudado a fazer coisas boas. Se é para pecar, Deus também ajuda ele para que ele possa fazer aquilo bem feito ou mal feito. E naquele lugar não tinha montanhas, não havia pedras, então eles precisavam pegar da lama, do barro, da terra e construir tijolos. Então eles fizeram fornos, e nesses fornos eles fizeram vários e vários tijolos, e assim devagarinho eles foram construindo essa torre.
tinham 3 grupos. Um grupo tinha o propósito de construir essa torre para se proteger, que se tiver mais um dilúvio, a gente vai se proteger lá dentro, assim que eles imaginavam. O segundo grupo, vamos subir até o topo dessa torre, e lá em cima vamos colocar uma estátua, uma idolatria. E o terceiro grupo, vamos guerrear contra Deus. E por isso vamos colocar uma espada no topo dessa torre, e assim a gente vai guerrear contra Deus. E esse era o plano deles, de colocar uma espada e uma estátua no topo da torre, e assim vamos guerrear contra Deus. E ela era tão alta, e tinha 2 escadarias. De um lado, do lado leste, as pessoas que estavam subindo, os operários estavam subindo com 2 tijolos na mão, e do lado oeste, eles estavam descendo para pegar novamente o tijolo. E o que eles queriam era construir aquela torre. Então, se alguém tropeçasse e caísse da escada e morria, ninguém estava chateado pela morte do cara. Eles estavam chateados que eles perderam os 2 tijolos e que eles vão perder a velocidade da construção dessa torre. E assim milhares e milhares de pessoas de todos os povoados ao redor vieram para a construção dessa torre. E Abraham Avinu, ele passa por lá, e ele vê eles construindo essa torre. Por que estão construindo essa torre? A gente vai guerrear contra Deus, porque Deus vai destruir o mundo novamente. Apesar que sabiam que Deus fez o pacto, fez o arco-íris, que nunca mais vai trazer uma bula sobre a terra. Mas eles acreditavam que Deus iria novamente trazer uma bula. E Abraham começou a explicar para eles, e começou a gozar deles. E eles gozaram de Abraham. Abraham tentou explicar alguma coisa, mas ninguém deu bola, e Abraham acabou indo embora. Essa torre ela era tão alta que, quando ela foi destruída em 3 partes. 1/3 foi engolido pela terra, 1/3 foi queimado, e 1/3 ficou intacto, ficou lá por muitos anos. E o Medrash diz que quando alguém subisse nesse 1/3 que permaneceu, que não foi destruído, e ele enxergava Jericó, bem distante, ele via as tamareiras de Jericó, que eram muito altas, parecia gafanhotos, parecia formiguinhas, da altura dessa torre. E mais uma coisa, diziam que a pessoa que andasse ao lado dessa torre, ela podia andar 3 dias debaixo da sombra dessa torre que sobrou, não da torre original, do 1/3 que sobrou. Só para a gente imaginar um pouquinho da altura que era isso. E a questão é, por que Deus fez que 1/3 não fosse destruído? E também, por que foi 3 tipos de castigos? Quer dizer, parte foi engolido, parte foi queimada e parte sobrou, para que ninguém dissesse, bom, aconteceu, veio um fogo e destruiu aquela torre inteira. Ou abriu um buraco na terra e engoliu tudo. Para que ninguém dissesse que foi por acaso que aconteceu isso, e que as pessoas levassem uma lição para a vida, para sempre, que isso foi um castigo divino. Então Deus fez dessa forma, e que também uma parte ficasse como um símbolo eterno. Então quando Deus percebeu isso que estava acontecendo, Hashem, ele virou para os 70 anjos, 70 malachim, que estavam ao redor do trono celestial. Ele desceu junto com os anjos para ver o que estava acontecendo naquela cidade. Um juiz, ele precisa ver a situação e não julgar lá de cima. Então ele decidiu confundir todos esses povos que estavam lá misturados. Eles estavam misturados besafá achad, com um só idioma, com uma só ideologia. Eles estavam todos unidos para irem contra Hashem Echad, para ir contra Hashem Echad. Então Hashem falou, sabe o que? Elas por elas. Eles foram contra o Echad, eles estavam unidos para destruir Hashem Echad, então eu vou destruir também essa união máxima que eles têm. Então ele pegou esses 70 anjos e falou, vão para lá e façam o castigo que vocês precisam fazer. Então quer dizer, cada anjo ficou responsável por um povo, um desses povos. Foi feito um sorteio e na verdade Bnei Israel foi escolhido para ser o povo escolhido pelo mérito de Abraham Avinu, que já era vivo naquele momento, que seria o povo de Hashem.
Então, por que Deus teve que, naquele momento, de separar em 70 povos, em 70 nações? Porque 340 anos antes, Hashem fez o pacto com Noah, que ele nunca mais iria trazer um Mabul sobre o mundo todo, sobre todas as nações. Mas sobre uma nação, ele sim pode trazer um castigo. Sobre uma nação, ele sim pode trazer uma enchente, pode trazer um tsunami, pode trazer um castigo sobre um povo. Então, dividiu em 70 nações e dessa forma eu consigo destruir ou castigar cada um individualmente. E tiveram 6 tipos de castigos que eles levaram. Eu vou mencionar alguns. Primeira coisa, que até então era um só idioma. O mundo inteiro falava Lashon HaKodesh, o hebraico sagrado, a língua sagrada. Que essa foi a língua, o idioma que Deus criou o mundo, e esse era o idioma que eles falavam até então. Safahat. E naquele momento que surgiu 70 idiomas, e esse foi o castigo deles, porque um não entendia o outro. Então um estava subindo com um tijolo na mão, e ele virava para o outro e falava, me passa um tijolo, e ele, no idioma novo dele, ele entendia que tijolo é outra coisa, é um martelo. Então ele dava uma martelada na cabeça do cara, ele caía e morria. E assim, por causa desse castigo, eles começaram a discutir, e nenhum entendia o outro, ninguém entendia o próximo. Eles começaram a discutir, começaram a brigar, e dessa forma metade da humanidade, metade daquele povo morreu. Morreu. Segundo castigo, o oceano subiu e inundou e matou muitas pessoas que estavam participando. Mais um castigo, as pessoas que não morreram, que estavam lá de baixo, começaram a fugir em direção das suas casas. E Hashem confundiu eles, e eles acabaram não chegando em casa, acabaram sendo enterrados, engolidos pela terra. E aqueles que estavam indo para sua casa, que conseguiram realmente voltar, eles não conseguiram achar o seu povoado. Eles foram para outros povoados. Porque eles queriam, na verdade, o argumento inicial deles contra Deus era talvez nós sejamos espalhados ao redor da terra. Esse que era o medo deles. Então, elas por elas, Deus castigou que eles fossem espalhados para outras terras, para outros povoados que não era o original deles. E mais um castigo, que toda essa geração não tem um Helek L'Olam Haba, eles foram castigados, eles não têm a recompensa do mundo vindouro, um quinhão no mundo vindouro. Porque eles eram perversos e eles foram mais perversos, mais Reshaim do que a geração do Mabul, do que a geração do dilúvio. Porque aqui eles foram realmente contra Deus. Eles colocaram uma espada lá em cima para brigar contra Deus, colocaram uma estátua lá em cima para realmente ir contra Deus. Eles já deveriam ter aprendido a mensagem. Então a questão é se eles eram piores do que a geração do dilúvio, porque não morreu todos. Porque o dilúvio destruiu toda a humanidade, e aqui na Torre de Babel não foi destruída toda a humanidade. Morreu grande parte da humanidade, mas não todos. Mas uma das explicações muito bonita que diz que Hashem, ele odeia a machloket. Hashem, ele abomina discussões e discórdias. E Hashem, Ohev Shalom, ele ama a paz. Toda aquela geração do Mabul, eles eram ladrões, assassinos, relações proibidas, enganavam uns aos outros. Então não tinha união entre o povo. Talvez não foram contra Deus tanto, mas não tinha nenhuma união, tinha muita discórdia, muita briga. Então Deus falou, eu vou acabar com esse povo inteiro. Aqui na Torre de Babel, eles estavam indo contra Deus. Eles queriam guerrear contra Deus, mas eles estavam juntos. Safá, Hatud, Varim, Achadim. Um só idioma, um só objetivo. Unidos, eles construíram aquela torre enorme. Eles tinham união. Pode ser contra Deus, mas eles tinham a união. Então Deus falou, eu não vou destruir esse povo inteiro. Quer dizer, eu vou destruir parte deles, vou castigar, mas eu amo a paz, eu não vou castigar eles. E que possamos aprender, quer dizer, que tenhamos muita união e que a gente vai junto com Hashem, e dessa forma vamos trazer a grande redenção com a vinda de Mashiach em breve, se Deus quiser.